Depois da votação, Jade e Arthur conversaram no quarto. Arthur falou: então, tipo, eu acho que você poderia ter trocado uma ideia comigo. Entende? Só isso. Mesmo que você quisesse me indicar, acho que você não me deu uma oportunidade de trocar uma ideia. Tipo, eu nunca imaginei que você iria me indicar. Nunca. Tanto que quando você ganhou o líder, você ainda falou pra mim: fica tranquilo que pela líder você não vai. Eu falei: não, beleza, mas eu vou pela casa. Jade então responde: eu sei, mas aí muita coisa mudou desde então em relação às suas atitudes. E que eu acho que não vale nem a pena eu falar as coisas que eu reparei, porque eu acredito que pode te prejudicar. Arthur então diz: eu acho que você pode falar, porque aí você me dá a oportunidade de eu pelo menos explicar, para eu perceber quais foram as minhas atitudes. Jade então diz: então, tem coisas da sua personalidade, da sua essência, então eu falar aqui, tipo, mas, se você quiser, eu falo. Arthur diz: eu prefiro que você fale, até porque se tem alguma coisa que eu estou fazendo e que não é legal. Se eu for ficar, ou não for ficar. Eu quero entender o que eu estou fazendo que não tá sendo legal. E Jade começa a falar: bom, na festa de sexta, das brincadeiras lá, que você ficou tentando, e que as pessoas começaram a te zoar, e que você não levou numa boa as brincadeiras. Isso me incomodou de certa maneira, mas não a ponto de eu vir falar com você. E a coisa do Scooby, né? Do Thiago ter ido te defender, e você ter ficado calado. Foi algo que o Scooby ficou chateado. Aí foi algo que eu também não achei bacana. Foram pequenas coisinhas, que aqui dentro viram coisas grandes e viram um motivo, entendeu? É a minha primeira liderança. Eu queria fazer algo que tipo assim, fosse uma estratégia. Eu quero realmente saber qual vai ser a resposta do público. Eu queria formar um paredão só de camarote. Já estava na minha mente isso. Que eu queria que o paredão que fosse da minha liderança, ele fosse diferente. Então você, dentro das pessoas do camarote, era a minha primeira opção nessa semana. Então esse foi um ponto importante. E foi isso, tipo, não teve tantos motivos. Arthur então diz: já que você falou das minhas atitudes, inclusive essa da zoação, já foi resolvida entre a gente. Jade diz: foi total. Arthur continua: cada um tem um ponto de dor, e pegou-me um ponto de dor meu. Jade fala: e eu respeito. Por isso que eu não falei nada pra você, e por isso que eu falei que nem valia a pena eu falar isso aqui na sua frente. Porque é da sua personalidade, é da sua essência, é a mesma coisa de você vir reclamar comigo falando: porra Jade, eu votei em você porque você ficou dormindo o dia inteiro lá em cima, e ficou quieta. Eu sei que é da minha personalidade. Quando eu tenho algo difícil a se fazer, eu me retraio pra eu pensar. Você deve ter percebido que nos últimos 2 dias, eu fiquei mais afastada, não só de você, da casa inteira, eu fiquei mais lá em cima. Porque foi algo que precisou de coragem em mim. Foi o que eu falei no meu discurso: votar por afinidade é muito confortável. E não era algo que eu queria fazer na minha liderança. Eu poderia muito bem ter votado no Lucas, ou ter votado na Jessie, porque eu já tenho afinidade. Arthur rebate: você já sabia que eu iria pela casa, então você podia ter me dado a oportunidade, porque eu sempre me coloquei muito disponível para você. Eu sempre disse que você estava dentro das minhas prioridades. Jade continua: eu sei. E foi inclusive um dos meus argumentos. Eu quero ver o que vai acontecer no jogo agora, que eu vou colocar a principal opção da casa direto no paredão. O que eu te tirei e peço desculpas, foi por ter tirado a oportunidade de você ir pro bate e volta. É isso que eu te tirei, porque de qualquer forma, você já iria pro paredão. Arthur responde: eu já estava preparado para ir pro paredão. Jade diz: e agora se você ia ou não pegar na prova do bate e volta, a gente nunca vai saber. E tipo assim, foi a minha estratégia, foi também uma oportunidade, de como eu falei no meu discurso, de me posicionar no jogo, de eu mostrar que eu não tenho medo de me comprometer, por mais que tenha sido com alguém que eu já tinha tido alguma troca. Porque já era muito previsível: eu vou no Lucas. Não é isso que eu vim fazer aqui, entendeu? Arthur responde: entendi. Jade continua: então é isso, eu te peço desculpas, mas é um jogo, e eu imagino que eu tenha te pego de surpresa, assim como a casa inteira também imaginou que eu fosse no Lucas. Agora boa sorte, e seja o que o público decidir. Arthur ficou calado.